Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 12 e parte do 13. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Amém. Eu já falei em algum outro vídeo sobre a graça comum de Deus. Eu creio que me baseei aqui no verso 12, por meio daquilo que nós chamamos de graça comum. Nós entendemos que Deus chama pessoas, se vale de pessoas, que mesmo não convertidas a Jesus Cristo, elas podem dizer verdades, e essas verdades nós podemos nos valer delas, porque de fato elas correspondem àquilo que é real. Então, estas verdades, porque justamente correspondem à realidade, podem ser usadas ainda aqui com propósitos diferentes e destacando lições, aprendizados, até mesmo com os ímpios. Nós temos aqui um homem que sabemos que é Epimênides, um poeta, filósofo, místico, uma figura um tanto obscura do sexto século antes de Cristo. Quer dizer, obscura não quanto à sua existência, no sentido de que sabemos que ele existiu, temos fontes diferentes. Platão cita-o com mais extensão na sua obra Leis. Ele também é citado por Protágoras e outros personagens. Então, sabemos que ele existiu, escreveu várias obras, obras perdidas, mas eu não sei muito da vida dele, porque há muita lenda de um sono profundo, que ele ficou durante décadas dormindo, acordou, coisas assim. Então, não sabemos o que é fato e o que não é fato de sua vida. Eu não sei se ele era casado, se ele era solteiro, talvez se eu pesquisar um pouco mais possa saber, mas eu estou dizendo a minha condição atual. Eu não sei se ele era casado, solteiro, se era casado, se tinha filho, se não tinha filho, se era um bom pai, se pagava seus impostos, se tinha hábitos alimentares saudáveis ou não, se a sua linguagem era corrosiva ou não. Não sei. É possível que Paulo soubesse mais do que eu sobre este assunto. Mas aqui o que importou a Paulo foi apenas citar uma frase dele, embora ele nem mencione o autor. E diz que essa frase, esse dito de Epimênides, corresponde à verdade na descrição de costumes, de um hábito, algo que caracterizava alguns aspectos da cultura de Creta. Mas não sabemos muito da sua vida, mas sabemos que isso corresponde à verdade. E é importante saber nos valer daqueles que nos são contrários em muitos aspectos, ou que há aspectos que nós não apreciamos nestes personagens por vezes, mas eles nos dizem coisas verdadeiras. É por isso que podemos, por vezes, nos valer de autores como Nietzsche. Eu, pessoalmente, já me vali diversas vezes. Feuerbach, um outro ateu. Jean-Paul Sartre, um outro ateu, pegando, assim, casos extremos. E é claro que nós não vamos nos especializar em procurar coisas boas nesses autores para citar. Não estou dizendo isso. Às vezes é um esforço insano de ter que pesquisar muito para encontrar uma pérola. E é claro, se encontrarmos essa pérola, poderemos usá-la, mas eu não preciso ter tanto esforço para isso, já que eu tenho, pela graça especial de Deus, manifesta em seus servos, um tesouro muito mais claro, muito mais limpo e muito mais rico. Bom, o que eu quero dizer nesse primeiro momento é que Deus se vale mesmo de ímpios. Ponto. Isto não invalida o fato de que são ímpios, mas também não invalida o que eles disseram. O problema para nós, e aí que nós caímos numa hipocrisia, ou corremos o risco de assim cair, quando nós queremos encontrar nestes homens que usufruem de maior ou menor proporção
da graça comum de Deus, nós queremos que eles sejam perfeitos. Embora perfeitos, perfeito nenhum de nós é. E nós ficamos, às vezes, com picuinhas. Tomamos coisas negativas, reais, mas transformamos essas coisas, muitas vezes pequenas, em grandes coisas, justamente para justificar a nossa oposição. Enquanto que, quando nós apreciamos um outro pelas suas ideias, nós escondemos todos os males, ou colocamos na mesma balança, ou em pratos de balanças, pratos diferentes da mesma balança, com o mesmo peso, com a mesma gravidade. Então, nós estamos, por vezes, engolindo um camelo e nos engasgando com um mosquito. É preciso ter cautela quanto a isso. Nós buscamos a perfeição em Cristo, buscamos o crescimento espiritual. Somos falhos, somos pecadores. Sabemos disso. Agora, nós não podemos exigir que homens que não conhecem genuinamente a Cristo, eles tenham essa dimensão espiritual, ainda que possam dizer coisas verdadeiras, e são homens fundamentais num período em que nós estamos vivendo. Então, tendo esse discernimento, a questão fica muito mais fácil. E eu sei que é difícil para nós, porque quando nós temos um propósito, nós escolhemos as justificativas. Ou seja, quando eu quero algo, eu arrumo motivos, eu minimizo coisas, eu amplio outras, sempre visando satisfazer aquilo que eu quero. E é por isso que quando o meu gosto, o meu querer se transforma em algo solitário, como critério de verdade, eu sou capaz de sacrificar grandes virtudes, eu sou capaz de sacrificar motivos extremamente fortes para eleger outros motivos, outros valores e poder colocar aquela balança já mencionada. E vamos transformar em grandes argumentos aquilo que é apenas um verniz. Que seria muito bom, inclusive, se aquele verniz não tivesse ali. Seria muito bom se aquela falha fosse corrigida e não simplesmente disfarçada. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. É preciso que nós avaliemos a gravidade, o peso da virtude e do defeito à luz da própria gravidade que a Escritura dá, não ao sabor dos nossos desejos. E é justamente por isso, por exemplo, que existem tantos dissabores no nosso relacionamento social e, inclusive, em nosso relacionamento familiar. Quando nós transformamos as virtudes em coisas corriqueiras e os defeitos em coisas gravíssimas, isso, se de fato aquilo que chamamos de defeito, é defeito. Então, nós vivemos de uma forma que os valores são desproporcionais, de acordo com o que nós achamos, com o que nós queremos, com o que nós gostamos, de acordo com nossos interesses. Então, isso é hipocrisia. É preciso submeter a nossa escala de valores à palavra de Deus. Insisto, eu não sei muito sobre Epimênides. Paulo devia saber um pouco mais do que nós sobre isso, ou muito mais. Mas, de qualquer forma, ele estava muito distante dele em termos cronológicos. Mas Epimênides diz algo de extrema relevância e que ele pôde se valer disso na sua carta e o fez inspirado por Deus. Que Deus nos dê discernimento para que nós saibamos avaliar cada coisa dentro do seu contexto próprio, à luz da palavra de Deus. Amém.